No passado, a forma de se relacionar dependia muito da cultura e sociedade na qual você estava inserido, e isso sem dúvidas influenciava não só sua vida e de todos ao seu redor. O Império Azteca não era diferente, tinham regras e princípios bem definidos para isso. Olá, viajantes da história. Hoje vamos viajar para o Império Azteca, revelar todos os segredos amorosos desse fascinante povo e conhecer tudo sobre eles. Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Práticas não aceitas. A cultura azteca não aceitava a homossexualidade, e com isso quem optava por esse tipo de relacionamento sofria sérias penalidades e até a morte. Uma das penalidades era o empalamento, que em outras palavras era atravessar uma estaca no seu corpo de uma ponta à outra. Isso era uma resposta dos aztecas à homossexualidade. Foi particularmente brutal e totalmente chocante. Apesar dessas opiniões, existiam os meninos travestis, uma forma de concubina, e seus deveres relacionados apontam para um padrão duplo em relação às práticas de relações ritualísticas. O autoprazer, uma prática abominável. A autoestimulação era considerada inaceitável entre os aztecas. Como Gary Jennings descreve em seu livro Aztec, aqueles que foram pegos praticando autoprazer eram punidos com pimenta malagueta moída esfregada lá naquele lugar. Isso mesmo, pimenta malagueta lá embaixo. Essa punição contrasta fortemente com as práticas de algumas outras culturas de pureza. Alguns nativos americanos esfregaram pimenta em seus órgãos de propósito para prolongar o prazer durante as relações. Adultério era proibido. No Império Azteca, uma sociedade fortemente patriarcal, a sexualidade masculina era muito menos controlada do que a feminina. No entanto, o adultério era motivo de punição severa. Jovens solteiros que fossem pegos em relações sem estarem casados poderiam ser espancados, queimados e ter sua cabeça raspada. Embora esses métodos cruéis sejam uma forma punitiva, serviam também de aviso para os jovens darem prioridade a frequentar os Teopochcali, que eram centros onde os jovens aztecas eram educados, a partir dos 15 anos, para servir sua comunidade e para a guerra. Tanto para as classes nobres quanto para as classes comuns, os casamentos eram tipicamente arranjados por um casamenteiro, e tanto homens quanto mulheres deveriam se abster de ter relações antes do casamento. Como a virgindade dos homens era mais difícil de provar, os rapazes frequentemente escapavam das punições que acompanhavam as relações antes do casamento. Privilégio para alguns. Embora se esperasse que os Maceuali fossem monogâmicos, os Pipiltin, que eram ricos e nobres, se casavam com muitas esposas, embora as esposas secundárias fossem consideradas concubinas. Nesse sentido, a poligamia era aceita, mas era algo reservado às classes nobres. Moctezuma, um governante da época, tinha centenas de esposas, por exemplo. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés invadiu em 1519 o Império Azteca, a poligamia ofendeu suas crenças cristãs, e por volta de 1600, os conquistadores espanhóis converteram praticamente todos à monogamia. Durante a gravidez, tanto a classe comum quanto a nobre empregavam uma parteira durante a gravidez. Os astecas acreditavam que a gravidez era influenciada pela intervenção divina. Por exemplo, os eclipses solares eram considerados capazes de prejudicar uma gravidez, já que divindades se transformavam em monstros quando o sol estava coberto. Por causa dessa crença, as mulheres grávidas eram mantidas em ambientes fechados durante esses eventos solares. Além disso, as parteiras também encorajavam uma mulher grávida a dormir com seu marido até o 7º mês de gravidez, porque se abster-se inteiramente do ato carnal poderia fazer o bebê nascer doente e fraco. Concubinas e celibato. Enquanto as mulheres grávidas eram encorajadas a ter relações no 3º trimestre, esperava-se que as concubinas da casa de um nobre fossem celibatárias após o parto. Segundo a historiadora e professora de arqueologia Susan Toby Evans,
uma concubina provavelmente não copularia com seu senhor durante anos após o parto. Embora os filhos das esposas secundárias não desfrutassem do mesmo status social que os filhos das esposas primárias, eles podiam alcançar um enorme poder. O imperador Itzcoatl foi gerado pelo primeiro imperador azteca, Acamapichtli, mas fontes afirmam que sua mãe era uma escrava ou uma camponesa que vendia vegetais no mercado público. Mulheres oferecidas. Os governantes astecas eram conhecidos por dar mulheres a outros homens de alto escalão como presentes. Essa prática continuou mesmo depois que Cortés invadiu a capital do Império Azteca em 1519, e não estava claro como as mulheres se sentiam sendo dadas como prêmios. Diego Munhoz Camargo, um cronista espanhol, documentou essa prática, dizendo que os governantes astecas pegavam absolutamente qualquer mulher que quisessem e as davam aos homens, como objeto de poder. E seguindo esse uso, muitas filhas dos governantes foram dadas aos espanhóis, para que ali deixassem descendência, caso estes se afastassem desta terra. Quando Cortés chegou, ele e seus homens receberam 20 mulheres, incluindo Malinche, a traidora, que também exercia funções diplomáticas entre os astecas e os espanhóis. Relações e rituais. Como homens religiosos por trás dos textos históricos hispânicos, eram produtos de uma cultura monogâmica e patriarcal. A maioria das descrições de profissionais de relacionamento no Império Azteca são fortemente humilhantes. Os textos, no entanto, reconheceram que essas mulheres astecas cumpriram um papel ritualístico atribuído na sociedade. Eram conhecidas como Ahu Anime e estavam associadas à deusa Xochiquetzal. No Códice Florentino, um manuscrito histórico relata que as sacerdotisas de Xochiquetzal se ofereceriam ritualisticamente aos jovens guerreiros após uma batalha. Elas também eram treinadas em arte e música e entretinham vítimas de sacrifício masculino antes de serem cerimoniosamente mortos. As Aagu Anime Azteca eram facilmente identificáveis. Sua aparência era propositalmente diferente das mulheres azteca comuns. Enquanto as Ahu Amine usavam cabelos soltos, as mulheres comuns prendiam seus cabelos para cima. Perfume, joias e pintura facial semelhantes à maquiagem moderna serviam de composição para as Agu Anime se destacarem. Divindades. Os astecas tinham numerosas divindades, muitas das quais estavam associadas aos relacionamentos e aos vícios. Normalmente, as divindades que se enquadravam nesta categoria eram consideradas como causadoras de infelicidade. Os Ahuyateteu eram um grupo de 5 deuses associados aos vícios e ao prazer, mas também eram considerados causadores de doenças e azar. A deusa Tlazolteotl também foi categorizada como uma deusa da fertilidade por pinturas encontradas em posição de parto. Mais tarde, ela também foi confundida com a mãe de todos os deuses, a deusa Tossi. Assim encerramos mais uma viagem incrível. Que lições podemos tirar desse povo fascinante? O que você achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal, essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Fique bem, fique com Deus.